Opa! Bom, você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo o jogo do Timão sem aqueles anúncios chatos e duvidosos no canto da tela? Bom, a UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, programa de variedades, notícia, animação e esporte. E esse aplicativo é basicamente uma TV com mais de 500 canais ao vivo, como Premiere 2, Premiere Club, Star+, Eleven Sport, ESPN e entre outros. E você pode assistir tudo na UniTV. Sério, tem milhões de anime com conteúdo sempre atualizado. E você pode procurar qualquer filme de anime, até os que lançou há pouco tempo que você vai estar achando aqui. A UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo. Não perca o seu tempo e acesse o primeiro link no comentário fixado. E agora, fiquem com o vídeo. O capítulo começa no dia seguinte e o Prota vai até Huambing e ela pergunta ao Prota se ele se lembrou de voltar. E ela pergunta quantos dias se passaram desde que o Prota saiu de Hong Kong. E ela fala para o Prota a dizer o porquê ele nem a ligou uma vez. E o Prota chega perto dela e ela pergunta o que o Prota está fazendo. E ela fala para o Prota que é melhor ele não achar que ela vai. E o Prota a beija. E ela diz que ele. Então 3 minutos depois ela está toda vermelha e diz que o Prota é tão irritante. E ela diz que tudo bem e que não adianta ficar com raiva do Prota. E ela mandou o Prota se explicar. E o Prota diz que a situação do lado de Xiao Jie está sendo arrasado para Jing Huilong. E o Prota diz que então ele teve que passar algum tempo para se livrar do projeto imobiliário em Bengshao. E Huambing diz que perdendo o imóvel, o projeto não está perdendo apenas algumas centenas de milhões. E ela diz que bom, e já que o Prota é tão capaz, ela diz que vai esquecer o que o Prota fez antes e vai o perdoar. E o Prota pergunta se ela o perdoou só com isso. E o Prota diz que não mostrou os verdadeiros sentimentos dele ainda. E ela fica sem entender. E o Prota mostra um buquê de flores para ela. E ele diz que é aqui e que é para a querida dele. E que durante 1 mês e 6 dias que eles estão separados, o Prota diz que nunca deixou de pensar nela. E ela toda feliz diz que nunca pensou que o Prota poderia dar flores. E então ela diz para o Prota esperar. E ela fala que isso não é do estilo do Prota. E ela manda o Prota dizer se ele não está tentando a enganar de novo. E o Prota dá um abraço nela. E ele dá uma risada. E que não é de se admirar que ela seja a Huambing dele. E que ela é tão inteligente. E o Prota diz que realmente a ama. E ela fica em silêncio. E então o Prota conta a situação completa sobre as 4 grandes famílias no Oriente Médio. E o projeto. E ela diz que então foi o que aconteceu. E ela pergunta o que o Prota vai fazer agora. E o Prota diz que precisa se livrar do terceiro marido da família Liu e das fotos privadas da princesa que estão com Jing Huilong. E o Prota diz que fazer isso no território dele não é fácil e que eles precisam atraí-lo de volta para o leste. E o Prota diz para Huambing que eles vão trabalhar juntos para fazer um show para Jing Huilong. E o Prota diz que a ideia dele é que ele vai voltar ao leste para se divertir e reservar um quarto com uma mulher bêbada. E nessa hora ela vai o pegar no ato. E o Prota diz que mesmo que as amantes dele tenham uma enorme reputação, mas dessa vez o Prota não se importou e ela viu através da verdadeira natureza dele. E ela pensava que alguém como o Prota, que é da cidade, sempre seria uma pessoa de classe baixa. Então depois disso, eles vão ter uma discussão acalorada e vão terminar. E quando Jing Huilong ouvir sobre essa situação, ele definitivamente se transformará em um cão ganancioso e vai vir quase imediatamente ao leste para receber ela e vai ser excessivamente cortês. E Huambing diz que mesmo que eles terminarem, Jing Huilong não a seguiria. E ela diz que talvez tenha que dar mais uma olhada. E o Prota a chama de amor e diz que ela pensa assim, mas Jing Huilong não vai pensar o mesmo e ele só vai pensar que sem o Prota ele vai a seguir. E o Prota diz que é por isso que ela deve ignorá-lo por completo. E quanto mais ela o ignorar, mais ele tentará pegar a atenção dela. E enquanto isso, o Prota vai ter mais tempo para se livrar das fotos. E o Prota, enquanto a abraça por trás, Huambing diz que parece que ela não tem que fazer nada de propósito. E ela diz que está bem e que ela vai concordar com isso. Mas depois que isso acabar, ela diz que quer que o Prota a acompanhe devidamente. E o Prota fala que vai fazer isso mesmo se ela não tivesse falado. E o Prota diz que mesmo que eles não se vejam durante o mês, o Prota diz que vai pensar nela. Então um dia depois, Jing Huilong pergunta o que e se Huambing e esse bastardo terminou. E ele pergunta se o cara ali tem certeza absoluta. E Jing Huilong dá uma risada e diz que bom. E Jing Huilong em pensamento diz que a oportunidade finalmente chegou. E ele pensa que Huambing ainda vai ser dele e ele vai a orientar para a salvar. Então depois de meio dia depois, o Prota observa Jing Huilong com flores e presente atrás de Huambing. E o Prota com um sorriso no rosto diz que Jing Huilong é um dos cães mais gananciosos e ele chegou muito mais antes do que o Prota esperava. E então o Prota começa a hackear o sistema de registro do hotel da cidade. E o Prota diz que uma vez que Huambing o rejeitar, ele só pode voltar para um hotel. E o Prota diz que vai ver aonde Jing Huilong vai ficar dessa vez. E o Prota diz que encontrou. Então na manhã seguinte, às 8h29 da manhã, o Prota pensa que um cão ganancioso será sempre um cão ganancioso. E mesmo quando rejeitado, ele ainda esperará que o café da manhã seja servido. E o Prota pensa que
se dane e que ele não vai mais olhar piadas e que está quase na hora. E o Prota diz para o sistema iniciar e uma sirene começa a tocar. E um funcionário diz que a fossa séptica está entupida e ele diz para o gerente que a água do esgoto vai para a sala elétrica. E o gerente diz para puxar o interruptor de alimentação e desligar a energia de qualquer dispositivo eletrônico. E então o funcionário vai até Jing Huilong e pede desculpa pela inconveniência. E ele diz que houve um acidente e a energia foi desligada. E ele diz que eles vão resolver isso rapidamente. E Jing Huilong fica sem entender. E então, depois de um tempo, o Prota pensa que Jing Huilong é muito vaidoso e pensando que as coisas nas mãos dele seriam as mais seguras. E o Prota diz que as fotos não são backup, mas ele ainda quer admirar os truques que ele aprendeu de outras pessoas. E o Prota pensa que isso é bom. E o Prota diz que é por isso que ele escreveu algo especificamente para o sistema de Jing Huilong. E após clicar na foto do terceiro marido da família Liu, o sistema usará a câmera do computador para confirmar a identidade dele. E quando ele fechar o arquivo, o programa irá iniciar e todas as fotos serão completamente limpadas. E mesmo que as fotos desaparecem, e ele nem vai associar isso ao desligamento da energia do hotel. E uma vez que ele descobrir que as fotos desapareceram, ele não saberá como ela desapareceu. E depois disso, Jing Huilong ficará enfurecido. E a raiva dele não ficaria bem em um lambidor de botas. E isso vai irritar Huan Bing. E ele não teria escolha a não se deixar o Leste desapontado. E o Prota vai embora dali. Já no carro, o Prota diz que ufa e que um acabamento perfeito. E nessa hora, Yuruang liga para o Prota e chama o Prota de bastardo e que ele finalmente está de volta ao Mar do Leste. E ela manda o Prota voltar para casa e a salvar. E o Prota pensa que dentro de 2 dias, Huan Bing tem que agir como se estivesse confusa com esse cão ganancioso. E o Prota pensa que vai ver Yuruang primeiro. E o Prota pensa que talvez seria bom ter uma conversa e resolver a situação do projeto no Oriente Médio. Então já na casa de Yuruang, o Prota diz que tem algo para perguntar. E o Prota pede para ela o escutar com atenção e que é sobre o Oriente Médio. E ela coloca a mão na boca do Prota. E ela diz que não quer ouvir nada agora. E ela fala que já faz mais de um mês. E ela pergunta se o Prota sabe como é insuportável todas as noites. E ela leva o Prota para um quarto. E ela fala que quer usar todos esses brinquedos de uma vez. E agora mesmo. E o Prota diz que ainda é de manhã. E ela fala que não importa se é de manhã ou de noite. E ela fala que agora ela quer que o Prota esteja com ela. E ela fala para o Prota calar a boca e sentir. Então depois de um tempo, Yuruang diz que o Prota é um ótimo marido. E que não é surpresa que estar ao lado do Prota seja muito mais interessante. E ela fala que vai tomar um banho primeiro. E depois ela diz que vai mostrar uma coisa para o Prota. E o Prota diz que claro. Então meia hora depois, ela chama o Prota de maravilhoso. E fala para o Prota ir ali. E ela fala que faz mais de um mês que ela não vê o Prota. E tudo que ela poderia pensar foi como o Prota era. E então, ela diz que pediu ao departamento de design que criasse várias roupas de estilo de outono com base nas ideias dela. E ela pergunta se o Prota vê algo que ele gosta. E o Prota dá uma olhada nas roupas. E ele puxa Yuruang e diz que qualquer design e que ele gosta de todos. E qualquer conjunto de roupa seria definitivamente bom. E ela fala para o Prota parar de falar tanto e experimentar uma para ver como fica. Então o Prota experimenta um conjunto. E o Prota pergunta como ficou. E ela diz para o Prota que já está pensando nele. E o Prota coloca no colo e diz que já faz um tempo que ele está ali. E ele não disse nada sobre os negócios. E o Prota fala que eles vão falar sobre isso primeiro. E ela chama o Prota de bastardo. E ela fala para o Prota ir em frente. E o Prota explica a ela como a família Wu está ingressando no projeto do Oriente Médio em nome da família Dong. E Yuruang diz que então é assim. E ela fala que a área mais forte da família dela é no vestuário. E ela fala que não pode ser como a família Dong funciona, que desiste de mais da metade dos bens da família para jogar. E ela fala que a maior parte do dinheiro dela é usada para encurralar Jing Huilong. E o Prota diz que esse é o plano dele e que a empresa dele lançará gradualmente alguns projetos com o grupo Senlan como único patrocinador de publicidade. E isso daria ao grupo Senlan a oportunidade de crescer. E que além disso, ela poderia estabelecer um departamento de negócio no exterior e aproveitar a oportunidade de entrar no Oriente Médio. E que não há só petróleo e realeza, mas também há um vasto mercado de trabalho. E que ela pode colaborar com o Sul novamente para estabelecer uma marca de joias de alta qualidade, oferecendo as ofertas especiais à família real de cada país. E com isso, apagar completamente o problema de não ter dinheiro suficiente. E uma vez que a família Liu e a família Wu são aliados, ela poderia mais uma vez deixar as 3 famílias e as famílias Jing, Liu e Ma investir nas 2 marcas, substituindo assim a família Dong com a família Wu, e não terá mais problemas. E Yuruang fica feliz. E ela fala que parece que o Prota estava ocupado fazendo um grande negócio pelas costas dela durante esse mês. E o Prota joga no sofá e fala que ela está cada vez mais impertinente. E o Prota diz que mais tarde ele vai procurar o irmão Lei para discutir algo. E o Prota fala para ela se certificar de organizar bem o que ele disse e que ele irá ver ela em alguns dias. Então meia hora depois, o Prota fala para Lei que ele tem um pequeno favor para o pedir. E Lei dá uma risada e
pergunta que tipo de piada o Prota está fazendo, e ele diz que se ele puder lidar com a situação para o Prota, então o Prota não precisa dizer mais de meia palavra. E o Prota diz que espera que a cunhada dele possa ter uma vaga em parceria com Zoe da empresa dele para gravar um filme com 2 líderes femininas, mas colocá-la para estar em um programa de TV e ter ela liderando novas pessoas, o Prota diz que se sente um pouco envergonhado. E Lei diz ao Prota que ele está a tratando como uma estrangeira, e já que o Prota se referiu a muitas cunhadas, então ela não deve ser vista como uma estrangeira pelo Prota. E ele pergunta se não está apresentando para o Prota o que a família vai fazer, e o Prota diz que promete que esse programa não prejudicará a carreira de atriz dela, e Lei faz um gesto para o Prota parar, e ele pergunta quantas vezes ele disse isso antes, e que se ele pode ajudá-lo, então está bem. E ele fala que não se importa com quaisquer outras restrições, e ele fala que se o Prota continuar tão educado, ele fala que pode ficar irritado, e o Prota diz que não está sendo educado, e que negócio é negócio, e irmãos ainda precisam chegar ao fundo dessa, e que ainda há algum tempo antes de a Gia se integrar totalmente a Rezong. E o Prota diz que antes, ele acha que ele poderia investir alguns fundos na empresa de Xiao Jie, permitindo que a websérie curta os vídeos dela tenha uma versão no exterior, entrando simultaneamente no mercado local e internacional. E Lei pergunta se a criança que veio na casa dele antes, e ele diz que as webcomics dela são muito interessantes e que muitos o recomendaram, e ele diz que ainda está assistindo, e ele mostra para o Prota, e ele diz que o Prota basicamente está o dando dinheiro assim, e que não é para o Prota se preocupar, e que sempre que o Prota falar, ele seguirá com o projeto. E ele fala que então, obtendo a quantidade exata de dinheiro para Caçadinho e Huilong, aumentou, e que não é de se admirar que o Prota estivesse tão preocupado. E ele fala para o Prota não continuar escondendo dele, e ele pergunta o que mais o Prota precisa, e que o apenas o diga. E o Prota explica mais uma vez a situação do projeto do Oriente Médio para Lei Shen, e o Prota diz que não há mais nada por agora, e o Prota diz que apenas o deixa algum tempo para ele, e Lei diz que sem problemas. Então, meio dia depois, em Xangai, Xiao Jie diz para a pequena Yi que o treinamento de hoje termina ali, e que elas vão começar a sair do trabalho. E nessa hora, Gu liga para Xiao Jie, e Xiao Jie pergunta o que, e ele diz para Xiao Jie que um grande negócio de clientes de repente foi até eles, e é inconveniente dar detalhes pelo telefone, e ele fala para ela levar a Zoe para o escritório, e ela fala que certo. Então depois de um tempo, eles vão até o escritório do Gu, e ele fala para Xiao Jie que este é Lin Zong, e Gu diz a Lin que é melhor ele dizer isso pessoalmente para Xiao Jie, e Lin dá saudações para elas, e ele diz que teve um negócio de carvão, e é considerado uma pequena fortuna familiar, e recentemente ele disse que estava interessado em Zou, da beleza ao talento, e ele disse que tem uma ideia ousada, e ele disse que está disposto a oferecer 2 bilhões para assinar um contrato transferível de Zou, e que a partir de agora ele será consultor e gerente de carreira de Zou, e ele diz que espera que Xiao Jie não rejeite essa ideia, e Xiao Jie pergunta a Gu se esse foi o grande negócio dele, e Zou fica em silêncio, e Lin diz que foi um sucesso o curta-metragem mais recente de Xiao Jie, mas o lucro de um único episódio nem passou de 1 milhão, e para ganhar 2 bilhões, mesmo no tempo e lugar certo, ainda precisa de 3 a 5 anos, e ele diz que sente que ela não precisa pensar nisso, e ele pergunta a Zou, e que ali ela é apenas um talento entre muitos, mas com ele ela será a única, e ele diz que tem os recursos para ajudar, e ele diz para ela confiar nele, e que o desenvolvimento dela será melhor, e Gu pede desculpa a Lin, e fala que terá que falar com Xiao Jie fora por um momento, e ele diz que ok, e fala para eles voltarem rápido. Então do lado de fora, Xiao Jie pergunta a Gu se eles não devem perguntar ao Prota sobre esse tipo de situação, e Gu diz que eles estão investindo muito nela com pouco retorno, e ele diz que Zoe não está a bordo há 1 mês, e ela não tem nenhum vínculo especial com eles, e essa transferência os dará um lucro puro de mais de 1,9 bilhões, e ele diz que acha que o Prota concordaria com isso também, e que se a empresa tivesse esse valor de fundos excessivo, eles poderão encontrar mais pessoas inexperientes, e que desenvolvê-las até o nível atual de Zoe seria muito fácil, e ela pensa que se eles ganharem 1,9 bilhões para o Prota, assim ela não será apenas alguém que causa problemas para o Prota, e então eles voltam, e lhe pergunta que resultado os dois chefes têm, e Xiao Jie diz que acha que eles podem, e Zoe diz que Lin só está alegando que é para o desenvolvimento dela, mas qualquer um pode ver que ele só quer o corpo dela, e apoio, mas ela diz que é mulher do Prota, e o Prota nunca concordaria com esse plano, e Gu e Xiao Jie se assusta, e Gu pergunta o que, e ele pergunta a Xiao Jie se Zoe é mulher do Prota, e quando isso aconteceu, e como ele não foi informado, e Xiao Jie pergunta se isso já aconteceu, e ela diz que não sabe disso também, e então Gu sai correndo, e fala que então eles não vão aguentar mais, e ele diz que vai ligar para o Prota, e então o Prota pergunta o que, e se ele está perguntando se Zoe é mulher dele, e o Prota em pensamento diz que a última vez que Zoe se sacrificou voluntariamente foi quando ela estava com sérios problemas, e o Prota se pergunta se esse tempo será o mesmo,
mesmo, e o Prota pensa que é para o plano dele a longo prazo e que o papel dela também não é pequeno, e o Prota diz a Gu para colocar o plano de Lin em espera por agora, e que eles discutirão isso mais detalhadamente quando ele chegar em Xangai amanhã. E o Prota em pensamento se pergunta se uma pessoa rica está tentando perseguir Zoe e que essa situação não será tão fácil quanto parece na superfície, e o Prota fala que é assim como ele esperava, e que Lin está sendo controlado por Xiang e Jia sem saber, e que parece que eles também não são boas pessoas, e o Prota diz que tem que ir para Xangai amanhã. No dia seguinte, nos dormitórios do pessoal da empresa Zhuang de Xiao Jie, o Prota chega e pergunta a Zoe se ela acabou de fazer as malas, e o Prota chama de mulher dele, e o Prota pergunta se ela quer ver Lin junto com ele, e ela chama o Prota de chefe e diz que ontem à noite ela não teve escolha, e ela começa a chorar e diz que o Ezou estava disposto a usar o item mais precioso dela para negociar com o Prota, mas o Prota, e ela fala que se ela tivesse feito isso naquele dia, ela não teria problemas hoje, e ela fala que só queria agir bem e ganhar algum dinheiro e viver uma vida mais simples, e ela pergunta por que é tão difícil, e ela começa a tirar a blusa, e ela diz para o Prota que tal ele ser a dona dela, e a deixar ser a mulher dele, e o Prota pergunta se ela precisa ser a mulher dele para continuar atuando, e que estar com o Lin ou com o irmão mais pequeno da terceira jovem iria impedi-la de agir, e ela responde que o Prota é 10 vezes mais bonito que eles, e ela diz que a primeira vez que ela viu o Prota, ela diz que o admirou muito, e mais tarde, quando ela viu o Prota de novo no grande evento de Peng Shao na internet, ela diz que o respeitou ainda mais, e por isso, se for o Prota, ela diz que estará disposta, e o Prota diz que a admiração dela deve permanecer como admiração, e o mais importante é que quando ela olha para ele, e o Prota diz que não há nenhuma atração por isso, e ela diz que tem talento para agir, mas se ela trabalhar 5 ou 10 vezes mais, a indústria do filme reconhecerá o lugar dela, e ela pergunta ao Prota se ele entende o que ela quer dizer, e ela fala que está dizendo que quando ela conseguir comer e trabalhar sem problemas, então o Prota pode falar sobre o que gosta, e o Prota pergunta se então, se ela estiver com ele, quais seriam as expectativas de trabalho, e ela diz que está definindo pequenas metas para ela, e ela diz que quer superar a Tao, e o Prota diz assim, e que superar a Tao é um objetivo tão pequeno, e o Prota em pensamento diz que está imaginando a silhueta de Huambing e Yurong atrás dela, e o Prota pensa que parece que ele é muito fraco contra mulheres fortes e lindas, e o Prota pega a blusa dela do chão, e pensa que agora ele não pode dar uma nova identidade, e que se ela confiar nele e arruinar o novo filme, eles perderão mais do que ganham, e o Prota diz que se ela realmente quer trabalhar duro pelos sonhos dela, então quando os resultados do novo filme for sair, o Prota diz que fará o que ela deseja, e ela pergunta se sério, e o Prota pergunta se parece que ele está brincando, e o Prota diz que certo, e manda ela vestir as roupas dela, e o Prota fala que vai ver Lin agora, e ela pede para o Prota esperar, e ela diz que na frente das pessoas, ela tem que fingir ser a mulher do Prota, e que o ato tem que ser um pouco mais convincente, e o Prota em pensamento diz que a mente dela está ativa e viva, e o Prota pensa que não consegue resistir, e o Prota já vira com tudo no pescoço dela, então o Prota vai até Lin com Zoe, e Lin pergunta se Zoe é realmente a mulher dele, e Gu fica com muito medo, e em pensamento ele pensa que droga, e que ele quase vendeu a nova esposa do Prota ontem, e ele pensa que ufa, que foi um falso alarme, e então o Prota se senta com Zoe, e chama Xiao Jie para ir ali, então Xiao Jie se senta com o Prota, e o Prota diz a Lin que ele vai dizer aquilo sem rodeios, e o Prota fala que a empresa dele é para essas duas mulheres, e que a chamada filmagem é apenas para mantê-las felizes, e o Prota pergunta se ele não pode pesquisar essas coisas, e que não diga que a família Xiang dele não pode pesquisar isso, e Lin pergunta o que, e que família Xiang, e ele pergunta o que o Prota está dizendo, e o Prota sério diz que ele não precisa agir como se estivesse confuso, e o Prota pergunta o que ele quer fazer, e que acabe, e o Prota pede com educação para Lin sair, e o Prota diz que não vai o mandar embora, então o Lin vai embora dali, e então tanto Gu, Xiao Jie e Zoe perguntam ao Prota como pode ser a família Xiang e o que aconteceu, e o Prota diz que Lin é apenas um peão controlado pela família Xiang, e que a família Xiang costumava ter pessoas que tinham negócios com ele, com os irmãos da família Qi da Shuang Qi, e Xiao Jie diz que os irmãos da família Qi, e Xiao Jie pergunta ao Prota se a família Xiang está ali para se vingar, e o Prota diz que na superfície, o principal apoiador da família Qi é o líder tardio, mas quem puxa as cordas na verdade é a família Xiang, mas Shuang Qi só joga em Xangai, e as ações são muito pequenas para valer a pena fazer alguma coisa lá, e se a família Xiang quer roubar Zoe, é porque eles correram atrás para o setor de filmagem e mudou a peça maior deles, e o Prota diz que na verdade, o apoiador dos ativos da Rezong também é a família Xiang, e todos os programas mais quentes da web são patrocinados pela família Xiang, e se os maiores recursos da família Liu são recursos políticos, então os maiores recursos da família Xiang são as indústrias do cinema e da televisão, e tal geralmente faz anúncios e lança um filme a cada poucos anos, e o Prota fala que o irmão Lei é fã do teatro, e então não é uma ameaça para a família
Xiang, mas se Tao começar a fazer mais filme com Zou, pode causar problemas para Angia, e lidar com a mídia de massa e Xiang Jia será muito mais desafiador, e Xiao Di disse que é por isso que querem pegar Zou e que querem dificultar a produção dos filmes dele. E Zou diz que no primeiro foram os membros da família Liu causando problemas, e agora é a família Xiang, e o Prota diz que isso não está nem perto, e o Prota fala para ela se preparar para a crise de amanhã. Então no outro dia, Peng diz para olhar aquelas pesquisas populares, e que dos 10 primeiros, 7 são deles, e que a criança talentosa Tong come pessoas sem cuspir ossos, e Zou é uma mulher invencível, e bruxas obscenas assustadoras em Xangai. E Peng diz para o Prota que eles não podem baixar, e Xiao Di diz que são nojentos e que querem mostrar menos a cara para aqueles da família aqui. E o Prota pergunta a Zou se ela está com medo, e ela responde que não está, e o Prota diz que se ela não tem medo, então tudo bem, e que as ondas estão ficando maiores, e reverter o retrocesso seria uma batalha dura. E o Prota liga para a terceira jovem, e o Prota diz que a internet tem muito a dizer sobre as coisas do irmão dela hoje, e o Prota pergunta se a terceira jovem pode o ajudar a esclarecer a situação para ele à noite mais tarde, e ela diz que as coisas que o Prota prometeu nem foram feitas, e ela pergunta se o Prota ainda tem a cara de pau para falar com ela, e o Prota pergunta quem disse que ele não terminou, e o Prota fala que as fotos do terceiro marido serão completamente destruídas hoje, e a família Dong terá a garantia de retirada, e o Prota diz à terceira jovem que ela só tem que o seguir e deixar a família Wu se estabelecer, e então a família Liu recebendo 30% do lucro vai ser fácil, e ela diz ao Prota que é muito impressionante, e que se realmente for assim, ela diz que vai estar esclarecendo tudo com o Prota, e o Prota diz para Peng que ele enviará as informações para ele mais tarde, e faça bem, e o Prota diz que hoje eles têm apenas 7 pesquisas quentes de 10, e amanhã eles devem ter todas as 10, e Peng diz que claro, e que mais tarde ele fala para o Prota o assistir atualizar. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!